Evangelho segundo o relato de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura aí do verso 1 ao 14. João 1, 14. Evangelho segundo o relato de João, do verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Nós veremos aí o verbo de Deus, o verbo da vida. Diz aí: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do Espírito, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Até aí, nós vamos orar, e logo em seguida nós entraremos na exposição. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos todos reunidos como um só homem para louvar, para bendizer, para adorar o Seu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós te agradecemos pela Sua presença, nós te agradecemos pela Sua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir a Sua palavra viva, santa e verdadeira. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui hoje, que saíram das suas casas e vieram ouvir a Sua palavra, que a Sua palavra possa falar com cada um, edificando, exortando, repreendendo e trazendo quebrantamento e arrependimento para os nossos corações. Que a Sua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas hoje, Senhor. Nós te suplicamos a presença, a graça do Espírito Santo para que Ele continue, Senhor, a guiar o nosso culto, para que Ele continue a guiar-nos nesse culto e louvor diante de Ti, porque nós sabemos, ó Deus, que se o Espírito Santo não vier e ministrar no nosso meio hoje, essa nossa reunião não terá nenhum valor. E é na esperança, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te suplicamos essa graça. Quanto a mim como pregador, eu te suplico graça, Senhor, eu te suplico enchimento do Espírito Santo, para que eu possa anunciar a Sua palavra, porque eu sei que de mim eu não sou nada, ó Deus. Me enche, assim como o Senhor fez com os apóstolos, Senhor, o Senhor os enchia para que eles com intrepidez pudessem anunciar a Sua palavra, apesar da sua incapacidade, o Senhor os capacitava, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, é o Deus de poder, é o Deus de milagre, é o Deus todo-poderoso. Me ajude, Senhor, nesse momento, para que com intrepidez eu possa anunciar a Sua mensagem, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando início, à nossa série de estudos no Evangelho de João. No domingo passado nós fizemos a nossa introdução, nós vemos os privilégios de estudar esse Evangelho, nós vemos a grandeza desse Evangelho, nós vemos a beleza desse Evangelho, nós vemos o objetivo e o propósito desse Evangelho, que é trazer o máximo de pessoas a crerem para a salvação. João, quando ele escreve esse Evangelho, ele tem um objetivo, trazer o máximo de pessoas a crerem em Cristo, porque esse é o objetivo de Cristo, esse é o objetivo do Evangelho. Que pessoas possam ser salvas da condenação eterna, que pessoas possam ser salvas do inferno, que pessoas possam ser salvas do pecado e do lago que arde como fogo e enxofre. Por isso escrever o Evangelho, trazer a boa notícia relatada pela escrita. Nós muitas vezes pronunciamos a boa notícia, que é o Evangelho de João aqui. Ele não apenas pronunciou, porque ele pronunciou muito, mas ele também deixou escrito para que todos aqueles que viessem depois pudessem ouvir, pudessem ler, atentar para isso e ser salvo. Foi esse o objetivo, é o objetivo do Evangelho de João. O propósito do Evangelho de João é descrever, vários sinais feitos pelo Senhor Jesus Cristo,
E todos esses sinais têm como objetivo demonstrar que Cristo que Jesus é o Cristo, e todos aqueles que pela fé crê que Jesus é o Cristo ter a vida eterna. Um pecador só pode passar da morte pela vida, um pecador só pode ser salvo se ele crê que Jesus é o Cristo e aceitar esse Cristo pela fé e se arrepender dos seus pecados. Então esse é o objetivo de João, esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo do pregador, é trazer o máximo de pessoas a crer que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, filho de José, filho de Maria, é o Salvador do mundo, o Salvador dos homens, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. E é justamente isso que João começa tratando da divindade de Cristo, que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um homem, Jesus também é Deus. Hoje nós veremos sobre a divindade de Cristo, algo que João trata aqui no início do capítulo 1 de João. Ele apresenta Jesus aqui como sendo Deus encarnado, o Deus que se encarna, o Deus que se faz carne para salvar, para morrer no lugar de pecadores que merecem o fogo do inferno, como eu e como vocês. Então nós veremos algumas verdades em torno desse tema central aqui, que é a divindade e obra de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é quem é Jesus, a divindade de Cristo, do verso 1 ao verso 3. João começa dizendo aí que no princípio era o verbo, no princípio, antes de que houvesse qualquer coisa, ou quando foi criar todas as coisas, Jesus era o verbo. No princípio, Jesus era a palavra de Deus. E João diz que no princípio, Jesus é a palavra de Deus. Antes de que houvesse qualquer coisa, Jesus era a palavra de Deus. Eu sempre faço um paralelo entre esse texto e Gênesis capítulo 1 e sempre faço aquela brincadeira, né, que eu acredito que todos já conhecem. Todos conseguem ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo no princípio da criação, lá em Gênesis capítulo 1. Eu sempre faço essa brincadeira nos 3 primeiros versículos de Gênesis, nós podemos ver as 3 pessoas da Trindade. Muitas pessoas só conseguem ver o Pai e o Espírito. A primeira pessoa da Trindade e a terceira pessoa não consegue ver o Filho. E aqui, da maneira que João fala, no princípio era o verbo, nós conseguimos entender que Jesus está aqui também, nesses 3 primeiros versículos de Gênesis. Nos 3 primeiros versículos de Gênesis diz assim, no princípio, a mesma palavra que é usada por João, criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos o primeiro personagem aqui, Deus, como criador do céu e da terra. No princípio, Deus, primeira pessoa da Trindade, cria os céus e a terra. No verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí vem a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, nós vemos aí no verso 2. E Cristo está onde? Vamos ler o verso 3 para ver se nós encontramos Cristo. Diz aí, disse Deus, haja luz e houve luz. Cristo está no verso 3, mas de uma forma que nós só conseguimos perceber se nós lermos João capítulo 1. Nós só conseguimos entender que Cristo está aqui no verso 3 se nós lermos João capítulo 1, porque diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando alguém fala, o que é que sai da boca dela? É a palavra. Quando alguém fala, o que sai da boca dela é a palavra ou o verbo. Palavra e verbo é a mesma coisa. O que sai da boca da pessoa é a palavra. Quando Deus diz, né, o que sai da boca de Deus é o verbo, é a palavra. Então Cristo está aqui como sendo a palavra criadora. E João vai dizer isso, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Quando Deus abre a boca e fala, e haja luz, aquela palavra que sai da boca de Deus é que cria. Ou seja, quem cria a luz é Jesus. Jesus é quem cria a luz. Ele não apenas cria a luz, mas ele é descrito em João como sendo a verdadeira luz. Então nós vemos aí que no princípio ele era a palavra de Deus, no verso 1. E não apenas isso, João continua. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, nós já vimos que ele era a palavra de Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Nós vemos lá também que Deus, quando foi criar, Cristo estava com ele, e o verbo era Deus.
Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele é tão divino quanto o próprio Deus. Ele é divino, ele é criado da mesma substância que Deus, ele tem os mesmos poderes, onipotência, onisciência, onipresença, ele tem os mesmos atributos que Deus. Ele é o revelador de Deus. É Cristo que vem manifestar Deus aos homens, é Cristo que vem revelar Deus aos homens. Ele é a mesma pessoa, ele é o mesmo Deus. Eles são pessoas distintas, mas são as mesmas pessoas. É um pouco complicado, né? Quando se trata da Trindade é um pouco complicado, e essa complicação nós só vamos descobrir no céu. Mas nós sabemos que os três são um e que um são três, né? A matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Três para Deus são um, enquanto que para nós três é três. Então, Cristo, ele estava com Deus no princípio, antes de que houvesse qualquer coisa, ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Aí no verso 3 diz que ele também é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é a palavra que cria, ele é o próprio Deus, ele estava com Deus, e ele é o Criador de todas as coisas. Paulo, ele faz referência a esse texto em Colossenses capítulo 1, nós vemos que Paulo, ele vai acrescentar, ele vai dizer com mais ênfase acerca desse atributo de Cristo, dessa criação de Cristo. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 5, Paulo diz assim, a partir do verso 15... Colossenses 1, a partir do verso 15, Paulo diz que Cristo, ele vai falar de Cristo como sendo o Criador. Ele está falando aqui da soberania de Cristo, ele está falando da grandeza, da beleza, da majestade de Cristo. Ele vai dizer que Cristo aqui, ele é a imagem de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Verso 15 diz assim, este aqui é Cristo, Jesus. Este é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro de toda a criação. Aqui não é que ele foi criado, mas quando toda a criação, antes de toda a criação, ele era. Por isso ele é o primeiro. Ele não foi criado, porque nós sabemos que ele não é criatura, ele foi gerado, eternamente gerado de Deus. Ele é o primeiro porque antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já era. Por isso que ele diz para os judeus em João capítulo 8, se me falha a memória, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele era antes de todas as coisas. Ele continua no verso 16. Pois nele aqui é em Cristo, pois em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as que nós podemos ver, que são as visíveis, as que nós não podemos ver, que são as invisíveis, os tronos, a soberania, os principados, as potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele está tratando aqui da soberania de Cristo. Tudo foi criado por ele, para ele. As visíveis e as invisíveis, tudo foram criados para ele. As coisas do céu, que estão lá em cima no céu, e as coisas que estão embaixo na terra, tudo foi criado por ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele foi criado antes de todas as coisas e nele é que as coisas existem. Sem ele não haveria nada. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e por isso nós podemos ter vida. O primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas terá primazias, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, toda a beleza, toda a divindade, tudo está em Cristo. E antes de nós irmos à frente, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para mim só fazer uma inserção aqui rapidamente. Esse texto é a resposta para uma das perguntas que as pessoas muitas vezes têm na mente e muitas vezes elas não têm coragem de fazer, mas elas pensam nessa questão. Muitas pessoas, eu mesmo já pensei na minha mente, eu não sei se eu posso me comparar, eu posso ser exemplo para a maioria, mas eu acredito que muitas pessoas já têm já pensou, um dia vai pensar, ou já
já pensou, vai pensar nessa questão algum dia da sua vida. A questão é simples. Eu pensava da seguinte maneira: por que uma única pessoa, esse Jesus Cristo, esse Jesus, a morte dele poderia ser suficiente para pagar os pecados desse tanto de pessoas? Na minha mente tinha que ser um Jesus para cada pessoa, né? Eu tinha esse pensamento, mas nós vemos que é um pensamento totalmente pequeno e muito baixo, sem sabedoria nenhuma. Porque na minha mente eu colocava Jesus como sendo tão importante como qualquer outra pessoa. Eu falava, Jesus, ele é tão importante como João. Jesus, ele é tão importante quanto, ou João é tão importante quanto Jesus, ou Maria é tão importante como Jesus. Então, para que Jesus pudesse pagar pelos pecados de João, Jesus tinha que morrer por João, tinha que morrer por Maria. Jesus tinha que morrer milhões de vezes para cada um, para pagar pelos pecados dele. É porque eu não tinha esse conhecimento que João traz e que Paulo traz. Que Jesus, ele é o criador de João. Sem Jesus, João não existia. Sem Jesus, Maria não existia. Sem Jesus, 1 milhão de pessoas não existia. 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão de pessoas não existia. Então, ele é mais importante do que todas as pessoas. Por isso que a morte dele, do Criador, foi suficiente para pagar por todas as criaturas e poderia colocar mais e mais e mais, que a morte dele era suficiente. É a mesma coisa de dar 1 trilhão de reais por um grão de areia. Aí você olha e fala assim, mas é desnecessário, né? Quem é o louco de dar 1 trilhão de reais por um grão de areia? É o que aconteceu. Quando Cristo morre por nós, essa paga que nós temos, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele paga, né, pela nossa morte. Ele paga muito alto, ele dá 1 trilhão por um grão de areia. Nós somos o grão de areia, não valemos nada. Nós valemos menos que nada, mas ele paga um preço, ele morre no nosso lugar. Então, é mais ou menos a figura. Se colocarmos 1 zilhão de pessoas, que eu nem sei que tanto de pessoas, que a gente nem dá conta de contar, do lado de uma balança e colocar Cristo do outro lado, Cristo pesa 1 milhão de vezes mais. Se colocar o mundo, os planetas, o universo, tudo do outro lado da balança, Cristo vai pesar mais. Não há nada que nós colocamos do outro lado da balança que possa, pelo menos, mexer o lado que Cristo está, porque ele é o Criador de todas as coisas. E até onde que eu sei, o Criador, ele é 1 milhão de vezes mais importante do que a criatura. É por isso que a sua morte na cruz foi eficaz, não para pagar apenas alguns pecados, mas para pagar todos os pecados. Aqui nós vemos que Jesus, ele é a palavra de Deus, né? Que Jesus, ele estava com Deus e tudo que foi criado por ele. Que ele é o nosso Salvador, e um Salvador excelente, né? Porque ele pagou um preço muito elevado por aquilo que não tinha valor. A figura é essa, o preço foi alto demais por aquilo que não tinha valor. Alguém poderia olhar para Jesus e falar assim, você é louco, dá 1 milhão de reais por um bode. Alguém aqui daria 1 bilhão de reais por um bode? O bode vale o quê? Vamos supor, 50 reais, e a pessoa vai pagar 1 milhão de reais por ele. Essa pessoa é louca. É mais ou menos essa figura que nós podemos aplicar, que Cristo morreu por nós. É um preço que foi alto demais. Ele pagou pelos nossos pecados. Ou seja, a morte dele, ela é um pagamento que é incalculável. Então ele é o nosso Salvador, ele morreu por nós, e o que nós podemos observar nesse texto, o que nós podemos tirar assim para aplicação? Nós muitas vezes olhamos para esse Jesus e não conseguimos ver essa grandeza toda que eu acabei de falar aqui. Muitas vezes nós olhamos para esse Jesus e vemos como eu via antes de conhecer a palavra, né? Por quê? Por que um homem, né, só a morte de um homem é suficiente para pagar pelos pecados de todas essas pessoas? Isso não é verdade, porque por que? Eu não entendia, não conseguia entender. E muitas vezes nós temos essa mesma visão, até depois de crente, nós achamos que a morte dele não é suficiente, que ele não é forte o bastante
para nos colocar a salvo, para nos levar a salvo ao reino, à mansão celeste, a Jerusalém celeste que está preparada para nós. Porém, esse texto, ele nos mostra a grandiosidade do Salvador que nós temos e que nós podemos confiar totalmente nele. Nós podemos confiar totalmente que ele é poderoso para nos levar à mansão celestial. Eu, no princípio da minha conversão, eu ficava pensando que eu não ia conseguir permanecer até o fim, porque eu achava que a salvação ela dependia de mim. E eu não entendia que a salvação ela era unicamente pelas mãos desse grandioso Salvador. Hoje que eu entendo, que eu conheço quem é Ele, eu posso descansar, eu posso dormir tranquilo. Então esse é a nossa primeira verdade, a grandeza, a sublimidade, a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é o próprio Deus, Ele é o Salvador dos homens, Ele pagou um preço altíssimo por aquilo que não tinha valor. O preço foi alto demais por aquilo que não tinha valor. Eu vejo muitos pregadores dizendo que nós somos valiosos, mais preciosos, etc e tal. Não, nós não somos. Nós somos pecadores, somos perversos, os nossos pensamentos são maus, os nossos desejos são maus, as nossas ações são maus, nós somos irreverentes, nós somos mal agradecidos, nós não agradecemos a Deus pelas grandiosas coisas, nós não agradecemos pela eternidade, nós somos pessoas perversas. E Ele pagou preço tão alto por nós. Esse é o nosso Salvador. Segunda verdade que nós podemos observar aqui é a eficácia da obra de Cristo, nos versos 4 e 5. João nos diz que a obra de Cristo ela é eficaz. Ele diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. João diz que a vida estava nele, ou seja, ele é o doador da vida. A vida dele é a salvação dos homens. E João ainda acrescenta e diz mais que no verso 5, que a salvação que ele traz não pode ser detida pelas trevas. João diz aí, quando João diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz, o que João está querendo dizer é que a obra, a verdade, a salvação que Cristo opera, ela é tão eficaz que nada, nem principados, nem potestades, que nem a mentira, que nem o engano, nada pode prevalecer sobre essa luz. Ou seja, todos aqueles que foram iluminados, é impossível que eles percam. É impossível que eles percam a salvação. Né? Nós acreditamos na perseverança dos santos. Então, esse versículo aqui é um dos versículos que nós podemos tomar como sendo um dos versículos que demonstra a eficácia da obra de Cristo. Ou seja, a obra de Cristo ela é perfeita. Cristo é o doador da vida. Ele é a própria luz. A vida dele é a luz dos homens. Ou seja, quando ele diz que a vida de Cristo é a luz dos homens, é justamente que o Evangelho que trata da vida de Cristo é o caminho para a nossa salvação. E é esse caminho que não pode ser deturpado por nada. Treva alguma pode cobrir essa luz. Todos aqueles que ouvem, que têm ouvidos para ouvir, que são eleitos, que ouvem a palavra de Deus, não podem ser enganados, não podem perder. A salvação que Jesus Cristo nos proporciona, ela é tão eficaz que nada pode detê-la. Nem o mundo, nem o pecado, nem Satanás. O que fazer então quanto a isso? Nós devemos tomar posse dessa grande salvação. Qual que é o nosso dever diante dessa salvação? Nós devemos tomar posse. E aqui está algo pelo qual nós devemos tomar posse. Nós vemos nas igrejas aí as pessoas dizendo, tome posse da vitória, tome posse do casamento, tome posse da riqueza, tome posse disso, tome posse da cura, tome posse daquilo outro. Nós vemos aqui algo que nós podemos realmente tomar posse, que é a grande salvação, que nós devemos tomar posse, que é a grande salvação efetuada por Jesus Cristo. Agora tem um problema. Como tomar posse dessa salvação? Será que é só chegar e pegar? Eu quero essa salvação e eu vou levar para mim. Eu vou na igreja, eu já tomei posse da salvação. Eu pego a Bíblia e leio, eu já tomei posse dessa salvação, dessa grandiosa salvação. Como que eu tomo posse dessa salvação?
Há só uma forma de um pecador como eu, como você, tomar posse dessa salvação. É pelo arrependimento e pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É só assim que um pecador pode tomar posse dessa salvação, se ele se arrepender dos seus pecados. Se ele se arrepender dos seus pecados e crer pela fé no Senhor Jesus Cristo, assim ele pode ser salvo. Então, só uma forma de nós tomarmos posse dessa salvação é pelo arrependimento e pela fé. E esse arrependimento, ele é demonstrado por obras, né? Uma pessoa que realmente se arrependeu é uma pessoa que tem a vida transformada. Se há alguém que diz crente e as pessoas olham para ele e dizem não mudou nada, tem alguma coisa errada com esse crente. Continua da mesma maneira, continua raivundo, iracundo, continua mentindo, continua xingando, continua brigando. Essa pessoa não tomou posse da salvação, ela ainda continua sendo ímpia, ela continua no caminho do inferno, porque não há demonstração. João fala para os fariseus, quando eles vão ter com ele no Rio Jordão, nós vamos ver aqui, que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. O que é isso? É frutos que atestam que eles verdadeiramente se arrependeram. Ou seja, a vida dele deveriam ter obras que atestavam que eles realmente se arrependeram. E é isso que nós também precisamos, de frutos que atestam que nós nos arrependemos. Porque se nós não tivermos esses frutos, nós seremos como Caim, como Abel, como Judas, que andou com Jesus, mas era hipócrita, era mentiroso, era falso, era maligno, era iracundo, e não era ganancioso e não se firmou na verdade. Então nós precisamos tomar posse através do arrependimento e da fé, e esse arrependimento ele é demonstrado por obras. A nossa vida tem que ser uma nova vida. As pessoas têm que dar um bom testemunho, nós precisamos ser transformados. Como que um cristão diz ser cristão, passar pelo arrependimento, ser batizado, passar pelas águas e continuar com a vida da mesma maneira, sendo que o arrependimento, o batismo é a morte do velho homem, morrer para a velha vida e ressuscitar uma nova pessoa, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo. Então, esse arrependimento ele é demonstrado por frutos. A terceira grande verdade que nós podemos observar aqui é a missão do verdadeiro cristão. A missão do verdadeiro cristão. E nós vamos ver isso com o exemplo de João. Está aí no verso 6 e verso 8. Diz assim, João, não o João que está escrevendo, João Evangelista, mas o João Batista. João Evangelista vai dizer acerca de João. Ele diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João foi enviado com Deus com a missão de pregar o arrependimento e preparar o povo para receber o Messias. Ele diz, verso 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então o objetivo de João era testemunhar de Cristo, que é a luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então a missão de João era testemunhar de Cristo, a fim de que o máximo de pessoas possível viesse a crer em Cristo por intermédio de João. Ele acrescenta um detalhe aí no verso 8. João, ou ele, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, João Evangelista está dizendo que o objetivo de João, que a missão de João era testificar da luz. Ou seja, pregar arrependimento para preparar o povo para a chegada de Cristo. Então essa era a missão de João. E nós vemos que essa missão de João ela é muito parecida com a missão do cristão hoje. Da mesma maneira que João estava ali preparando o povo para a vinda do Messias, a primeira vinda, para que o povo pudesse crer no Messias, nós vemos que a missão do cristão hoje é pregar o Evangelho para que as pessoas se preparem para a segunda vinda de Cristo. Da mesma maneira que o povo deveria estar preparado para a primeira vinda de Cristo com a pregação de João, o povo de hoje deve estar preparado para a segunda vinda de Cristo com a pregação de quem? De João? Não, com a nossa pregação. Como que o povo vai se preparar se João Batista não se colocar nas margens do Rio Jordão, se João Batista não percorrer as regiões da Galileia, todas aquelas regiões ali do Jordão e circunvizinhanças pregando? Então a missão do cristão, a missão do verdadeiro cristão hoje é preparar o povo para a vinda de Cristo.
Nós não podemos olhar para as pessoas ao nosso redor e não nos compadecer dela. Todas as pessoas ao nosso redor estão sentenciadas para o fogo do inferno. Todas as pessoas já nascem com a sentença de morte. Então o que a Bíblia manda nós irmos? Anunciar para que essas pessoas creiam e sejam salvas. João cumpriu muito bem a sua missão. João cumpriu muito bem a sua missão de preparar o caminho para o Senhor e nós. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? A missão do cristão, a missão dada por Jesus, vai e pregue o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Será que nós estamos cumprindo essa missão que ele nos dá nos 4 evangelhos de ir pregar a palavra? Então essa é a terceira grande verdade, que nós somos cristãos, temos uma missão de anunciar a palavra assim como João. A grande questão aqui é, João, no dia do julgamento, no dia do céu, no dia da vida eterna, João vai ser louvado, João vai ser coroado, João vai receber uma recompensa, porque ele cumpriu a missão de cristão dele. Ele preparou o caminho, ele pregou a palavra, ele preparou o povo para a vinda de Jesus. E você, e eu, e nós, como que vai ser a nossa chegada lá no céu? Como que vai ser? Será que nós vamos receber o elogio? Será que nós vamos receber a recompensa? Será que nós vamos receber o galardão? Será que nós vamos receber a coroa da vida? Será que nós vamos receber aquela palavra, servo bom e fiel? Fostes fiel no pouco, agora te porei sobre muito. Ou será que nós vamos chegar lá como aquele que escapa do incêndio sem levar nada? Nada. Como é que será a sua chegada no céu? Isso depende de cada um de nós. Isso depende de cada um de nós. Nós precisamos tomar a decisão de ir. Como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos querer ser enviados para o Senhor para fazer a sua obra. Nós precisamos querer ser enviados para o Senhor para preparar o povo para a vinda do Messias. Amém? Glória a Deus. Quarta verdade que nós vemos aqui é o propósito da luz. Interessantíssimo aí no verso 9, o propósito da luz. O verso 9 diz assim, ele está complementando a fala do verso 8, que João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que luz é essa? Ele diz, verso 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Aqui, a princípio, nós encontramos um problema. Para o leitor rápido, o leitor apressado, como é dito, para o leitor apressado, não tem problema nenhum aqui. Mas para aquele leitor que presta atenção, tem um problema sim. Diz que essa luz, ela vem ao mundo para iluminar todo homem. E nós sabemos que o termo iluminar é salvar. Se nós passarmos muito apressado, nós não vamos perceber, mas o iluminar vem na nossa cabeça a salvação. Então, se a luz veio ao mundo para iluminar todo homem será salvo. Não faz sentido? Mas tem um problema, porque esse versículo iria contra todas as escrituras, que diz que nem todo será salvo, só será salvo aquele que crê. Então, o que é que João quer dizer quando ele diz que a luz vem ao mundo para iluminar todo homem? João está querendo dizer que a palavra de Deus, que é a luz, que é Cristo, ela tem o objetivo tanto de salvar quanto de condenar. Para aqueles que estão crendo, para aqueles que irão crer, para os eleitos, eles ouvirão a palavra e serão iluminados para a salvação. Enquanto os ímpios ouvirão a palavra, eles também ouvirão a palavra e serão iluminados para a condenação. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, endurecem o seu coração para ela, eles estão sendo iluminados para a condenação. Eles estão sendo iluminados para o julgamento. E todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e crêem nela, estão sendo iluminados para a salvação. João, aqui no capítulo 12, lá no capítulo 12, João vai falar mais acerca disso, acerca desse objetivo da palavra. João capítulo 12, verso 44 em diante, diz assim, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha que interessante, quem crê em Jesus, crê em Deus, porque foi Deus que enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, se você conseguir olhar para Jesus, você está conseguindo olhar para o próprio Deus. Eu vim como luz para o mundo, o mesmo termo usado por João. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Eu vim para ser luz para o mundo, ou seja, para testificar da verdade, para ensinar o caminho para as pessoas, a fim de que todos aqueles que ouvirem essas palavras não permanecerem no erro. Então o objetivo da vinda de Jesus é nos tirar do erro, nos tirar do pecado, nos tirar das trevas. Ele continua no verso 47, olha que interessante. Ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus diz algo interessante. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar. Para salvar. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Agora ele vai dizer quem é que é o juiz daquele que rejeita as suas palavras. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, então a mesma palavra que ilumina para a salvação é a mesma palavra que ilumina para a condenação. Nos ouvidos daqueles que são eleitos, a palavra de Deus é salvação. Nos ouvidos daquelas pessoas que são ímpias, a palavra de Deus é condenação. Por isso que nós vemos tantas pessoas que recebem muito bem a palavra, são transformadas, se arrependem, creem. Nós vemos que tantas pessoas que recebem a palavra, não dá crédito, não se importa e vira as costas para ela. Verso 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eis que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo com o Pai me tem dito, assim o falo. Então nós vemos aí que Jesus diz que essa palavra tem essa finalidade, esse propósito, tanto de iluminar quanto de condenar, de iluminar para a condenação. É o que significa aí o verso 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Ela ilumina todo o homem nesse sentido, de maneira que eu vou pregar, você vai pregar, nós vamos pregar para muitas pessoas ouvirão. Umas serão iluminadas para a salvação, é aquela que entende que é pecadora, se arrepende, deixa os seus pecados e produz frutos dignos de arrependimento, que atesta que elas se arrependeram. Essa é uma pessoa iluminada para a salvação. E há muitas pessoas que vão ouvir a palavra, que vão endurecer o seu coração, que não vão se arrepender dos seus pecados, que vão continuar andando nos seus próprios caminhos. Esses são aqueles que são iluminados para a condenação. Porque quanto mais eles ouvem a palavra, mais eles endurecem o coração. O ímpio, quanto mais ouve a palavra, quanto mais ouve o que é certo, mais endurece o coração para aquilo que é certo. Mais endurece o que é aquilo que é certo. Então o que nós vemos? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la. A prova de que nós somos iluminados para a salvação é porque nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos. Como? Vivendo a palavra de Deus, vivendo aquilo que nós aprendemos, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós ouvirmos e não praticarmos, nós seremos julgados por ela. Então nós precisamos ouvir e praticar, precisamos colocar em prática. Não pode mentir, eu não vou mentir. Não pode falar palavrão, eu não vou falar palavrão. Não pode xingar, eu não vou xingar. Não pode brigar, eu não vou brigar. Não pode cobiçar, eu não vou cobiçar. Não pode amar as riquezas, eu não vou amar. Não pode confiar nos bens, no dinheiro, eu não vou confiar, eu vou confiar em Deus em primeiro lugar. Então é assim que nós praticamos. Tem que amar, eu vou fazer de tudo para me amar. Tem que nos doar para a obra, tem que amar a Deus, eu vou fazer de tudo para que eu venha amar a Deus. Então é assim que a palavra nos ilumina para a vida. A prova de que nós somos iluminados é a vida transformada. É colocar a palavra que nós ouvimos em obra. Você foi iluminado para a condenação ou para a salvação? Como que eu sei se eu sou iluminado para a condenação? Se você ouve, endurece o coração e não pratica. E para a salvação, se você pratica aquilo que você ouve. Amém? Quinta e última verdade que nós vemos aqui é quem são os verdadeiros filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Verso 10 ao verso 14. Vai dizer... o verbo estava no mundo, o verbo é Cristo, né, a palavra de Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, foi Cristo que criou o mundo, o universo, os planetas, estrelas, tudo que existe. Mas o mundo não conheceu, e realmente não conheceu. As pessoas que estão lá fora não conhecem. Quem conhece a ele são só os crentes, aqueles que creem no seu santo nome.
Ele veio para o que é seu e os seus não o receberam. Aqui é uma alusão aos judeus. Cristo veio para os judeus, né, em primeiro lugar, mas os judeus não aceitaram. Os judeus não quiseram Cristo que veio para um Cristo que veio como servo. Os judeus queriam um Cristo rei, mas o Cristo veio como servo. Então eles rejeitaram. Esse não é o nosso Cristo e esperam o Cristo até hoje. No verso 12, nós vemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Ele diz aí, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aqui nós desmentimos aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus. Alguém já ouviu isso, não já? As pessoas têm que ser felizes porque todo mundo é filho de Deus. Os homossexuais podem casar porque todo mundo é filho de Deus, né? Nós já vimos muito isso, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo mundo não é filho de Deus. Filhos de Deus é aqueles que recebem a Cristo e são feitos filhos de Deus. Aqui nós precisamos fazer uma separação entre filho e criatura. Né, entre os filhos de Deus e as criaturas. Quando Deus criou que o homem caiu, o homem foi criatura. Os filhos de Deus são feitos pela redenção, pela regeneração. Quando uma criatura é feita filho de Deus, é quando ela se arrepende dos seus pecados e crê. Como diz o verso 2, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, os verdadeiros filhos são aqueles que receberam a Cristo, que creram em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram e foram iluminados pela luz que desceu ao mundo, que foram iluminados pelo verbo da vida. Todos aqueles que rejeitam a Cristo não é filho. Aquela história de que todo mundo é filho de Deus é uma das piores mentiras que há na face da terra. Não é verdade. É uma mentira para aliviar a consequência dos fracos, dos tolos, né? Se todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu. Então ninguém faz nada, ninguém luta, ninguém se deixa o pecado, ninguém se arrepende com essa ideia de que todo mundo vai para o céu. Isso não é verdade. Filho é que vai para o céu. Quem não for filho vai para o inferno. E filho é só aquele que se arrependeu dos seus pecados e foram iluminados pela luz. Ele diz aí, quem são os filhos no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, aqueles que não descendem de linhagem sanguínea. Os filhos não são aqueles que descendem de linhagem sanguínea, como os judeus achavam que eram eles que iam para o céu porque eles eram filhos de Abraão. O João diz, não, esses que descendem de linhagem sanguínea não são filhos. São filhos aqueles que creem. Ele diz, nem da vontade da carne é a vontade humana, ou seja, a vontade humana não pode fazer filhos. Um homem não pode chegar lá e falar, todos são filhos de Deus. Isso não vai tornar ninguém filho de Deus. Então, os filhos não são da vontade da carne. Um ser humano carnal não pode dizer quem é filho. Ele continua, nem da vontade do homem. A vontade do homem aí é pessoas ou entidades ou igreja. A igreja não pode dizer quem é filho. Filhos são aqueles que são feitos filhos por Deus. Final do verso 13, mas de Deus. Eles nasceram de Deus. Eles não foram feitos filhos pela vontade do homem, pela linhagem sanguínea, nem por pessoas ou entidades. Eles são filhos porque eles nasceram de Deus. Esses são os verdadeiros filhos, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então esse mito de que todo mundo é filho, de que todo mundo vai para o céu, está sendo quebrado aqui agora. Não existe isso. Para todas as pessoas que você pergunta, pode fazer o teste. Chega para qualquer pessoa e pergunta, todo mundo é filho de Deus ou só algumas pessoas que são filhos? A maior parte das pessoas vão dizer todo mundo é filho de Deus. Não é. Isso é uma mentira do diabo que coloca as pessoas num quarto, né, num quadrado de confortabilidade para que as pessoas não busquem a Deus, para que as pessoas não se arrependem, para que as pessoas não deixem a velha vida e continuem nela achando que é filho de Deus e morra e vá para o inferno. João é claro, enfático em dizer, filho de Deus é quem foi feito filho. Por quê? Porque creu no Senhor Jesus, arrependeu das suas vidas e Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus.
Amém? Ele conclui aí no verso 14, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, aqui ele vai falar da encarnação do verbo. Jesus assumindo a nossa forma, ele era Deus no princípio, a palavra de Deus, agora a palavra de Deus vai se fazer carne e vai habitar entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, Cristo se faz carne e habita entre nós. Isso aqui, provavelmente, é um ensinamento que derrubaria o gnosticismo da primeira época, que ensinava que Jesus era um espírito e que não podia encarnar. Aqui João fala que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Essa palavra unigênito, ela é muito importante, porque essa palavra ela vai transformar no decorrer da Bíblia. Ela começa aqui em João como unigênito. No princípio, Cristo ele era o unigênito. O que é unigênito? O que significa unigênito? É o único nascido. Como, por exemplo, se a pessoa tem um único filho, ela tem um unigênito. Mas esse unigênito aqui, ele vai transformar em primogênito depois da morte e da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque com a morte e ressurreição de Cristo, nós somos feitos filhos também. Então, Cristo não é mais um único filho. Cristo ele é o primeiro filho de muitos. Como nós lemos em Colossenses lá, ele foi o primeiro ressuscitado entre os mortos e nós veremos logo depois. Porque o único filho era antes de Deus redimir o homem. Depois que Deus redimiu através de Cristo, Cristo não é mais o único filho, Cristo é o primeiro de muitos outros filhos que somos nós que viemos a crer. Mas para que nós possamos ser filho, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer, nós precisamos deixar os nossos pecados e produzir frutos que atestam que nós realmente somos salvos. Só é filho de Deus aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus. E esse crer verdadeiro ele é seguido por uma vida transformada. A prova de que cremos e fomos feitos filhos é que vivemos uma nova vida diante de Deus, renunciando ao mundo e renunciando ao pecado. Essa é a prova de que nós somos filhos. A prova de que você e eu somos filhos é que nós vivemos uma vida transformada. Nós vivemos uma vida transformada. Nós temos uma nova forma de ver o mundo. Nós temos novas perspectivas, nós temos novos desejos. Se nós continuarmos com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, com as mesmas vontades que tínhamos quando estávamos no mundo, nós não somos filhos, somos criaturas, somos ímpios e estamos condenados ao fogo do inferno. Amém? Então nós precisamos ter novos desejos, ver o mundo com novos olhos, olhar para o mundo como Cristo olha, não amar o mundo, não amar o pecado, não amar aquilo que é contrário à vontade de Deus e buscar a Deus. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar todos reunidos para ouvir a sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concedeu, nós te agradecemos por falar aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo e nós te suplicamos, ó Deus, que essa palavra não venha cair por terra, que essa palavra ela possa produzir frutos nos nossos corações, produzir arrependimento, quebrantamento e edificação, que essa palavra possa nos dar força de maneira que nós venhamos buscar o Senhor cada vez mais com força, Senhor, que nós possamos buscar o Senhor cada vez mais com garra e que nós possamos dedicar cada vez mais a buscar a sua palavra e andar nos seus caminhos. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Que a graça, a